hoje para falar de um tema que é uma das feições mais brutais da crise que nós estamos vivendo. Crise agravada, não é que o problema dos chamados nem estudam, nem trabalham, é um fenômeno novo no Brasil. Ele é um fenômeno que já apareceu já há algum tempo, mas que se agravou muito no período da pandemia. Eu até coloquei esse dado no convite, é um dado do FGV Social, que na faixa etária entre 25 e 29 anos, ou seja, já de jovens adultos, esse percentual atingiu 35% deste grupo etário. Né? Eu aprendi, lendo aqui os trabalhos que me foram enviados pela ENID, pelo Naércio, que a gente deve usar o verbo, não o verbo ser, mas o verbo estar. Né? Eles não são nem, eles estão nem. Esta é uma situação do mercado de trabalho e do sistema educacional que não é uma situação permanente, embora o que seja preocupante é que um número crescente de jovens tem entrado numa situação em que não estar estudando, nem estar em treinamento, nem estar trabalhando, deixa de ser uma situação transitória e passa a ser uma situação de maior permanência, muitas vezes determinando uma quase exclusão completa da força de trabalho, ou se não uma não exclusão completa da força de trabalho, uma situação tal que marca a trajetória de vida tão profundamente que determina o futuro desta pessoa negativamente. 3 pessoas aqui para discutir esse tema conosco, pela ordem alfabética que eu vou utilizar. A Abel Santos Maier, que é educadora social, coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário e cogestora da rede Litera Sampa. Recebeu os prêmios Retratos da Leitura no Brasil 2018, no estado de São Paulo, e vários outros prêmios. A Bel acrescenta a este painel uma enorme vivência de vários anos no contato com jovens da periferia, em específico da região sul de São Paulo, Parelheiros. A Enide Rocha é economista, pesquisadora sênior do Instituto do IPEA, né, onde desenvolve estudos, pesquisas e avaliação de políticas públicas voltadas para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Ela é mestre em Ciências Econômicas pela UFMG e doutora em Ciências Sociais pela Unicamp. Por fim, o Naércio, que é professor titular da Cátedra Ruth Cardoso, no INSPER, professor associado da FEA-USP, membro titular da Academia Brasileira de Ciência e pesquisador conhecido na área do mercado de trabalho e da educação. Queria pedir 1 minuto aqui, uma licença para vocês, 1 minuto para mostrar as logomarcas das empresas que patrocinam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Queria agradecer a todas e a cada uma delas. E, sem maiores delongas, passar a palavra à Enide. Conforme nós combinamos aqui, cada qual fará uma exposição inicial de 10 minutos, sem uma rigidez prussiana, mas eu vou tentar controlar o tempo, e depois a gente transforma isso aqui numa conversa, aproveitando também as perguntas do público. Enide, a palavra é sua. Então, bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande para participar desse webinar. Agradeço aí ao Sérgio Fausto pelo convite, aos meus colegas que estão aqui debatendo, principalmente porque é uma questão, como o Sérgio colocou, da maior importância e, sobretudo agora, nesse momento da pandemia, onde o Brasil acumula aí números elevadíssimos de jovens com problemas de inserção no mercado de trabalho, jovens que ficam na inatividade por um tempo aí muito prolongado. Eu vou aqui tentar ser bastante rápida, embora o tema
se a gente pudesse se aprofundar mais, mas para a gente ter uma sequência aí de debate, eu queria, assim, colocar algumas questões bastante importantes quando a gente está falando do jovem e a sua inserção no mercado de trabalho. Primeiro, é importante a gente destacar que existem algumas características que predominam no padrão de inserção do jovem no mercado de trabalho, que os colocam em desvantagem. Então, a gente costuma citar, por exemplo, quando compara a população jovem com a população adulta, então a gente tem um maior índice, uma maior taxa de desemprego, uma maior taxa de informalidade, uma rotatividade muito grande, ou seja, tem um número de 2018 do Diese que nos mostrou que em 2018 mais de 100% dos jovens mudaram ou trocaram de emprego num período de um ano. Isso significa que muitas vezes, mais de uma vez, os jovens mudaram de emprego. E essa rotatividade ela é muito menor em relação à população adulta. Também, ao falar, sem falar na desocupação, agora no final de 2020, a desocupação da população jovem, ela resultou sendo o dobro da população adulta, mas, assim, é muito importante, quando a gente vai debater sobre a questão dos jovens que estão sem trabalhar e sem estudar, é que a característica básica ou a característica peculiar da juventude. Então, o que acontece? A juventude é uma fase na vida de todos nós, onde nós temos que fazer aquela transição entre a educação e o mercado de trabalho. No entanto, no Brasil, nós sabemos que essa transição entre a educação e o mercado de trabalho, ela se torna muito difícil em função dos problemas que nós enfrentamos, sobretudo relacionados à educação. Então, por exemplo, a gente tem uma elevada defasagem em idade série, a gente tem uma baixa qualificação da nossa educação, embora a gente tenha conseguido nos anos para trás universalizar a educação, a gente sabe que precisa caminhar muito, né, para ter uma educação de qualidade. Além disso, a juventude, ela traz alguns eventos que são peculiares, né? Então, por exemplo, na fase da juventude que muitos jovens saem de casa, que muitos jovens passam pela maternidade, paternidade. Então, assim, é um período aí que, juntando com a transição que deve ser feita entre educação e mercado de trabalho, que acaba impactando na trajetória nessa transição. E muitas vezes, nessa transição, ocorre dos jovens ficarem períodos aí que a gente fala de dupla inatividade, sem trabalhar e sem estudar, fazendo uma parte, sempre para nós provoca um certo desconforto, né, falar dos jovens nem, porque dá uma conotação de que os jovens estariam nessa situação porque querem, por opção, mas que, na verdade, a gente prefere falar que eles estão sem estudar e sem trabalhar, porque tem mais a ver com uma questão de acesso do que propriamente com uma questão de opção ou de escolha, né? Além disso, principalmente, assim, passa uma conotação de que os jovens que são neném, isso é muito comum a gente ouvir, não agora não é mais tão comum, mas inicialmente se costumava pensar que esses jovens que estão sem trabalhar e sem estudar, eles eram jovens ociosos e improdutivos, quando, na verdade, os dados mostram que esses jovens, eles estão extremamente, a maior parte deles, extremamente ocupados com o trabalho não remunerado dentro do domicílio, e por conta desse trabalho, ele faculta com que outras pessoas do domicílio saiam para o trabalho remunerado, e com isso aumenta a renda daquela família. Então, é muito errôneo, né, um pensamento que até então ocupava o centro da mídia, de alguns trabalhos, ao pensar que esse jovem neném era aquele ocioso e improdutivo. Em relação aos jovens que ficam nessa situação, a questão mais importante é que ela implica, ficar muito tempo nessa situação, sem estudar e sem trabalhar, ela implica em graves consequências para a sociedade, para a economia, para o próprio jovem, ou seja, pode levar a uma ampla gama de desvantagens sociais e econômicas, como um futuro
futuro precário da inserção do mercado de trabalho, baixos salários, informalidade, ou seja, o jovem ele fica esse tempo sem acumular capital humano e quando habilidades cognitivas, né, quando ele retorna ao mercado de trabalho, ele enfrenta uma série de adversidades, inclusive a própria concorrência de novos jovens que recém saíram, né, da faculdade, da escola, que adentram o mercado de trabalho. E aí, o que os estudos mostram é que ficar um longo período sem estudar e sem trabalhar traz, assim, cicatrizes, né, e marcas que são irremediáveis ao longo da trajetória laboral desse jovem. E, bom, mas na questão mais específica, né, também falando aqui dos jovens neném, e o Sérgio já tocou logo de imediato, eu gostei bastante, que ele disse isso é uma contribuição muito recente dos estudos, que antes a grande preocupação era falar assim, os jovens são neném, na verdade, os jovens estão neném. A literatura mais recente, ela mostra que faz parte, que estar neném não é um fenômeno definitivo na vida do jovem. Ou seja, faz parte da transição, ou seja, a transição escola e trabalho, ela está longe de ser linear, né? Porque os jovens, ao longo de suas trajetórias, eles fazem vários movimentos. Eles podem parar de estudar por um momento e só trabalhar, pode ficar um tempo sem estudar e sem trabalhar, ou só estudando. Então, isso são eventos e períodos que se entrecruzam na vida do jovem. E como a gente reiterou, a principal questão e a perversidade é quando esse tempo se prolonga, que traz, então, essas expectativas. Correndo um pouco sobre também uma questão muito importante que aconteceu recentemente, que essa questão ganhou uma prioridade diferente, é porque desde que foi promulgada a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a questão dos nenéns, ela foi colocada como prioritária para todos os países que assinaram essa agenda. Então, a gente tem lá no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, uma própria oficialização do conceito de neném, né? E também a necessidade dos países que assinaram priorizarem essa questão. Então, a ONU, ela oficializa a definição de neném como sendo aqueles jovens de 15 a 24 anos que não trabalham, não estudam e não se capacitam. No Brasil, a gente fala de uma faixa etária de 15 a 29 anos, porque o nosso Estatuto da Juventude tem essa faixa etária ampliada de 15 a 29 anos, e falando um pouco de números, até para a gente colocar, né, qual é a importância, a magnitude dos jovens que estão nessa situação, eu trago aqui os dados de 2019, quando o Brasil acumulava uma população de 47 milhões de jovens nessa faixa etária de 15 a 29 anos, que significa 28% da população acima de 15 anos, que é praticamente a mesma proporção da nossa PEA, da população econômica ativa. No entanto, como essa faixa etária ela é muito diversa, sua amplitude, né, grande, de 15 a 29 anos, nós não podemos analisar a situação de trabalho e estudo desse jovem de uma maneira tão de uma maneira geral. Então, por isso que a gente analisa e costumamos dividir essa grande faixa etária entre jovens de 15 a 17 anos, que a gente fala dos jovens adolescentes, porque então se espera que esses jovens de 15 a 17 anos estejam apenas estudando, os jovens de 18 a 24 e de 25 a 29 anos. Então, por exemplo, na faixa etária de 15 a 17 anos, a maioria dos jovens ainda está fora do mercado de trabalho, esses são dados da PNAD de 2019. Já na faixa etária de 18 a 24, a gente observa que é uma faixa etária de transição, né? Ou seja, a gente já tem aí mais ou menos metade dos jovens nessa faixa etária, eles já estão ocupados, outros quase 20% procurando, né, uma ocupação, mas ainda há cerca de um terço desses
desses jovens de 18 a 24 ainda estão fora da força de trabalho. Por fim, na faixa etária de 25 a 29 anos, é uma faixa etária que se assemelha muito à faixa etária dos adultos, onde apenas 18% está fora da força de trabalho. Mas, apesar dessas diferenças, tem uma coisa em comum nessas três grupos etários, que é a grande presença elevada da desocupação quando comparada com a população adulta, ou seja, a população adulta tem uma taxa de desocupação em torno de 8%, e dos jovens oscila entre 12% a 17%. Mas, assim, em relação... Só uma notinha de rodapé, assim, de esclarecimento conceitual. Quer dizer, população desocupada é aquela população que está procurando emprego e não encontra. Exatamente, que está procurando emprego e não encontra. E ela ainda é, a gente considera essa população, ela faz parte da força de trabalho, porque ela está, de alguma maneira, envolvida com o mercado de trabalho, mesmo que seja a procura de emprego. E bastante importante isso que você colocou, porque quando a gente está pensando agora especificamente nos jovens neném, desse total de 47 milhões de jovens de 15 a 29 anos, é importante a gente saber, bom, é que é tanta coisa que a gente vai se perdendo, mas é importante essa frase, a gente ter em conta de que a juventude brasileira é uma juventude, que a gente gosta de falar, trabalhadora, porque a maior parte está envolvida no mercado de trabalho. Sem não, estou pensando ainda nos nenéns. Depois, dentro dos jovens que estão neném, mesmo entre esses, e se a gente olhar os jovens desempregados, dentro do conceito amplo dos jovens neném, eles são considerados jovens que estão sem estudar e sem trabalhar, aquele jovem que está desempregado e não está estudando. Então, nós temos aí algumas características dos jovens neném no Brasil, que eu gostaria de passar, mesmo que seja ampla, que eu acho que é muito importante para a gente entrar nesse debate, que são algumas características mais facilmente encontradas dentre os jovens que não estudam no trabalho e que a PNAD vem confirmar que é uma questão já trazida por estudos anteriores, ou seja, 45% dos jovens que estão neném, ou que estavam neném em 2019, eram extremamente pobres, ou seja, suas famílias se localizavam no primeiro décimo, né, de pobreza do país. Cerca de 57% tinha entre 18 a 24 anos, mais de 60%, 65% são mulheres, 70% são negros, 73% viviam nas regiões sudeste e nordeste do país, metade ocupavam a posição de filhos e enteados dentro do domicílio e 28% ocupavam a posição de responsável ou cônjuge. E o que eu queria trazer aqui, antes de encerrar, é a extrema heterogeneidade desses jovens que estão sem trabalhar e sem estudar. É da maior importância a gente dar visibilidade nessa questão, porque essas diferenças dentro desse conjunto dos jovens que não estudam e não trabalham, elas pautam a elaboração e o desenho de políticas públicas. E quando a gente trata tudo no bojo, quer falar alguma coisa, Sérgio? Assim, então, não, tô te ouvindo. Quando a gente fala, trata tudo como sendo uma coisa só, a gente esconde diferentes vulnerabilidades. Então, por exemplo, nos nossos estudos, nós dividimos os jovens neném em 6 categorias. Então, nós temos 2 categorias, que é o desempregado de curto prazo e o desempregado de longo prazo, que são aqueles neném que estão desempregados, estão sem estudar, mas estão envolvidos, integram a força de trabalho do país. Então, a vulnerabilidade, vocês vão concordar comigo, que a vulnerabilidade de um jovem que se encontra neném, mas que ainda procura um trabalho, é menor do que os jovens que já estão alijados do mercado de trabalho, já estão desengajados do mercado de trabalho, que são aqueles jovens neném por motivos relacionados à saúde, ou seja, eles estão indisponíveis por problemas, alguma incapacidade, algum problema de saúde, as jovens que estão indisponível ao trabalho, porque cuidam de responsabilidades familiares, né, ou de pessoa idosa, criança, pessoa com deficiência dentro do domicílio, os jovens que estão neném pelo desencorajamento, que são aqueles jovens que cansaram
cansaram de procurar uma ocupação para eles mesmos e, por terem cansado, acreditam que não existe trabalho adequado ao seu perfil. E tem os outros neném, que nós chamamos dos neném, que são os neném voluntários, que, por escolha própria, para fazer um ano fora no exterior, ou porque se acham muito jovem para procurar trabalho, então estão sem estudar e sem trabalhar. Ao fazer essa tipologia, que nós vamos olhar que no Brasil, cerca de um quarto dos nossos, a maior parte dos jovens neném do Brasil estão fora da força de trabalho. E dentro desses jovens que estão sem trabalhar e sem estudar, desengajados do mercado de trabalho, cerca de 25% são as jovens mulheres que estão envolvidas nas responsabilidades familiares. 13% são os jovens desencorajados, mais ou menos 10% são aqueles jovens que estão nessa situação por problemas relacionados à saúde, e menos de 10% são os nenéns voluntários. Essa tipologia e olhar essa heterogeneidade, ela é da maior importância, porque uma mesma quantidade de neném, por exemplo, na região sudeste, difere totalmente daquela mesma proporção, quantidade de neném na região norte e nordeste, por exemplo. Na região sudeste, a maior parte dos nenéns, dos jovens que estão neném, eles são os desempregados de curto e longo prazo. Quando você olha a região norte, por exemplo, que é uma região onde a participação feminina no mercado de trabalho é muito baixa, a maior parte dos jovens que estão neném são as mulheres por responsabilidades familiares. Na região nordeste, pois não? Não. Tá bom? Pedi para você concluir, você está deixando alguns ganchos muito bons aqui para a gente. Tá. Aqui tem um pouco de novela nisso. Já é o último, já é a última. Vamos encerrar esse capítulo aqui, deixa esse gancho da caracterização regional dos neném. Pode fechar agora para a gente poder passar o Laércio e a gente retoma lá na frente. O mesmo problema, né, dos jovens neném, se a gente olha para as diferentes vulnerabilidades e as razões, a gente pode encontrar diferentes vulnerabilidades e a necessidade de outros desenhos de políticas públicas. Então, assim, eu queria chamar a atenção para a importância da gente ampliar esse olhar para os diferentes contextos, as diferentes vulnerabilidades desses jovens. Muito bom. Voltamos depois para a sua caracterização aqui, porque eu também gostaria que a gente ficasse com um retrato bem claro aqui desse universo. Laércio, a palavra é tua. Legal, obrigado, Sérgio. É um prazer participar desse debate sobre esse tema muito importante, né? Os jovens com dificuldades no mercado de trabalho, na escola, especialmente nos tempos da pandemia. Eu preparei uma apresentação aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela chama Jovens Neném na Pandemia. Eu acredito que vocês estejam vendo, né? Sim, estamos vendo. Então, a questão que se coloca aqui que eu queria enfatizar que a situação do jovem depende muito do que aconteceu antes na vida desse jovem, que é uma trajetória. Então, esses jovens nascem, têm um desenvolvimento infantil que pode ser mais ou menos adequado, dependendo das oportunidades que esses jovens tiveram enquanto crianças. Continuam na escola, muitas vezes saem da escola antes de concluir o ensino médio, se deparam na saída do mercado de trabalho com uma série de condições macroeconômicas, vamos dizer assim, e sanitárias, no caso da pandemia, que pode afetar toda a sua trajetória no futuro. Tá? Então, eu queria ressaltar nessa apresentação essa perspectiva longitudinal, que começa na gestação e vai até a idade adulta. Tá? E a questão central é que o Brasil é um país extremamente desigual. Então, a gente não tem igualdade de oportunidades. O ideal seria que todas as crianças que nascem no Brasil, não importe aonde elas nasçam, tivessem as mesmas oportunidades para realizar seus sonhos, seus projetos, independente de cor, sexo e região.
mas não é isso que ocorre. E isso é mais grave porque o desenvolvimento infantil, os primeiros 6 anos de vida, são fundamentais para o futuro de qualquer pessoa. É nessa época que são formadas as habilidades cognitivas e socioemocionais das pessoas. Então, muitas vezes, se você não teve uma infância adequada, com interação saudável com seus pais e com os cuidadores e na escola, você vai ter dificuldades de aprendizado e dificuldades socioemocionais, e que pode, inclusive, fazer com que você se torne um jovem neném, um jovem com dificuldades de permanência no emprego, dificuldades na escola, e, novamente, não é uma culpa do jovem em si, é uma coisa que vem ao longo da vida. E isso pode ser agravado se a época que ele sai da escola, por exemplo, é uma época como a atual, de pandemia. A gente já vem de uma crise desde 2015, agravada pela pandemia. Então, esses jovens vão ter muito poucas oportunidades no mercado de trabalho. E o jovem precisa experimentar no mercado de trabalho, ele precisa ver do que ele mais gosta, entender, saber no que ele é bom. E durante a pandemia não dá para trabalhar com shows, com arte, com música, com muitas vezes trabalhos associados a novas tecnologias. Então você acaba restrito nas suas possibilidades ocupacionais. Muitas vezes o que resta é entregar pizza, entregar refeição por aplicativo, e isso é o que se chama de efeito cicatriz, porque se esse jovem não experimentar, ele não consegue encontrar o que ele realmente gosta, e ele vai ganhar salários menores e ser menos produtivo para o resto da vida. Então, são efeitos de um momento que deixam uma cicatriz no jovem para o resto da vida. Então, para tentar começar a pensar, atenuar esses efeitos, a gente precisa trabalhar muito com desenvolvimento infantil, com saúde e educação dos jovens, desde o início da vida. Especialmente a situação é grave agora na pandemia. Então, você vai precisar de políticas públicas muito boas nos próximos anos para tentar atenuar os efeitos da pandemia nesses jovens. Então, só para levantar aqui a situação da criança, a gente tem aqui no Brasil as crianças morando em condições muito adversas, tá? Incompatíveis com o nível de renda que a gente tem no país, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui crianças pretas ou pardas. 16% dessas crianças são pobres e não recebem nenhuma transferência de renda, o Bolsa Família não chega nela. 28% moram em moradias que não são adequadas, ou são superlotadas, ou são precárias. 50% não tem saneamento básico. Então, vive em meio a condições de higiene precárias. E 67,5% delas tem ao menos uma das três. Ou é pobre e não recebe renda, ou tem moradia inadequada, ou não tem saneamento básico. Então, a gente tem que quase 2/3 das crianças de 0 a 6, pretas ou pardas, vivem em condições que estão longe de serem ideais. E isso, que acontece no começo da vida, vai dificultar o seu aprendizado futuro, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais como persistência, resiliência, e vai ter impactos mais para frente. Então, por exemplo, um dos reflexos disso, de crescer numa condição de pobreza, é que a nota dos jovens brasileiros no Exame Internacional PISA é muito baixa. Então, você tem aqui, os jovens de 15 anos, 70% dos jovens brasileiros estão abaixo do nível mínimo de aprendizado de português, de leitura, matemática ou ciências. Uma outra maneira de ver esse dado é que 50% dos nossos jovens de 15 anos não conseguem ler um texto básico e compreendê-lo. Isso é muito maior do que em outros países, como México, por exemplo, Chile, e aqui os países da OCDE, somente 20% a 25% dos jovens estão nessa situação. Então, quando a gente olha 70% dos jovens, é muito alto, tá? Abaixo do nível mínimo. E se você for ver ao longo da prova do PISA, que eu fui tentar entender por que os jovens brasileiros vão tão mal no PISA. Eu achei todas as perguntas no computador de 2015.
que a prova foi feita no computador, você pode ver o desempenho ao longo da prova, questão por questão. E as questões são aleatorizadas, então o nível médio das questões é o mesmo. Eu comparei os jovens brasileiros com os coreanos e finlandeses. E a gente vê que os brasileiros, o desempenho deles vai caindo ao longo da prova. Aí tem um break, aumenta um pouquinho, um intervalo aqui. Eu demorei para entender por que dessa subida, mas eu vi que tem um intervalo, que dá uma parada. Aí, depois aí o desempenho cai novamente depois. Então, no começo da prova, a gente está atrás dos coreanos e finlandeses, mas não muito. Ao longo da prova, a diferença vai aumentando. Por que eu acho interessante esse gráfico? Porque ele mostra que, por algum motivo, os jovens brasileiros vão desistindo da prova. Eles nem abrem a questão do PIB. Quando chega logo antes do break, 60% nem abriu a questão. Então, por que será que isso acontece? Será que é falta de determinação, de garra, ou falta de motivação intrínseca de dentro para resolver seus problemas, ou as questões eram muito difíceis de eu desistir? E vocês olharem aqui os coreanos e finlandeses, fica flutuando aqui em torno de 50%, 60% de acertos. Tá? Então, essa figura eu acho importante, porque reflete um pouco essa falta de motivação, de garra, de resiliência. Até porque o PISA não vale nada para o aluno. Não é? Então, depende dele querer fazer. Então, acho que isso é muito importante. E aí você tem essa probabilidade de jovem neném, que pode ser não estudar, é desempregado. Esse azul, o jovem está procurando emprego, e o laranja, ele não procura emprego. Tá? E se você somar os dois, dá cerca de 20% dos jovens, tá? 1/5 dos jovens nessa situação neném. Então, eu acho que esse quadro é importante para tentar desenhar um panorama maior, não é só nem, é uma coisa assim, aprendizado muito, muito ruim, falta de oportunidades desde a primeira infância, condições adversas, pobreza, falta de políticas públicas, falta de persistência para ir até o final da prova. Todas essas coisas estão interligadas e pintam um quadro assustador. Então, só para reforçar um pouco essa questão da loteria da vida, porque eu acredito piamente que muito desse desestímulo reflete uma falta de esperança dos jovens de competir em condições de igualdade com jovens que tiveram sorte de nascer em famílias mais privilegiadas. É como se o futuro estivesse quase que determinado. Então, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou ir atrás se eu sei que eu vou ser discriminado no futuro, que eu não vou ter condições de competir em condições de igualdade? Tá? Então, a loteria da vida é a sorte que você tem. A principal loteria na sua vida é aquele bilhete de loteria que você compra quando nasce. Se você tiver sorte, sua mãe vai ter nível superior ou ensino médio completo. Se você tiver azar, sua mãe vai ser analfabeto ou ter poucos anos de estudo. Não importa, é lógico que você tem mães excelentes com pouca escolaridade e mães não tão boas com mais escolaridade, tá? Não é isso que está em jogo, mas sim as oportunidades que você vai ter na vida. Tá? Naércio, só para entender aquele gráfico direito, quer dizer, esse percentual que você tem aqui em cima digamos, é a percentagem de mães com estas diferentes escolaridades na população. Então, para pegar um exemplo, 46%, 46,3% das mulheres brasileiras mães brasileiras têm entre 5 a 8 anos de escolaridade. Exato. É isso? Exato. E aqui a gente tem dados de Pelotas, da cidade de Pelotas, porque lá tem isso é Pelotas, longitudinal. Brasil. Pelotas. Porque é uma cidade de tamanho médio, de um estado que tem uma renda per capita maior que a renda nacional. Quer dizer, a chance no Brasil do brasileiro que está nascendo agora, nascer numa família cuja mãe tem de 0 a 4 anos de escolaridade é superior a 28%. Se 28% é em Pelotas, no Brasil, em seu conjunto, é maior, não é isso? Provavelmente. Mas assim, essas crianças nasceram em 93, então já faz um tempo. De lá para cá melhorou a educação. A escolaridade, então, você tem razão. Também tem esse contrapeso. Aqui eu pego Pelotas porque é uma das únicas cidades que tem uma base que segue as crianças ao longo do tempo. Então, a gente tem, desde 93, essas 5.500 crianças são acompanhadas até hoje
Uhum. Então, as mesmas crianças. Então, dá para saber o que acontece com essas que nasceram aqui e as mães eram analfabetas, com as que nasceram e as mães tinham ensino superior. Então, vamos comparar essas 8% com as 28%. O que acontece? Primeiro, diferenças de peso dependem da educação da mãe e vão se ampliando nos primeiros anos de vida. Então, se a mãe tinha ensino superior, o peso da criança é 5% maior do que a mãe analfabeta. Aqui é a mãe com ensino superior, a mãe com ensino médio e a mãe com ensino fundamental. Tá? É tudo com relação às mães analfabetas. Essa diferença vai se ampliando 1 ano de vida até os 4 anos de vida, atingindo 14%. Isso que a gente está falando só de peso, que é uma coisa que a gente até pensava que tinha sido superada, a falta de nutrição e tudo, mas não é. A gente vê que começa, as diferenças de peso vão aumentando ao longo dos 4 primeiros anos de vida e depois se estabilizam. Se isso acontece com o peso, imagine com as outras condições de desenvolvimento motor, desenvolvimento psicológico, vocabulário. A diferença de vocabulário entre essas crianças, aos 4, 6 anos, é enorme. Então, são diferenças que dependem de onde você nasceu, fundamentalmente. Então, por exemplo, aos 15 anos, esses jovens, 81% dos filhos de mães analfabetas já tinha repetido de ano. Das mães com ensino superior, só 18%. Olha a diferença que faz. Você ter nascido e sua mãe tem ensino superior ou analfabeto. 8% das crianças trabalhavam das mães as mães com ensino superior, aos 15 anos. 28% dos filhos das mães analfabetas já trabalhavam. Aí, aos 18 anos, eu acho essa figura mais impressionante. Veja bem, é um filme, eu estou acompanhando os mesmos jovens ao longo do tempo. Aos 18 anos, quase 50% dos que tiveram sorte na loteria da vida já estavam na faculdade. Quer dizer, não repetiram nem um ano, nem fizeram cursinho, já entraram na faculdade. Somente 2% dos que nasceram de mães analfabetas já estavam na faculdade. É toda uma trajetória completamente diferente. A sociedade brasileira é muito estratificada. E isso, eu não tenho dúvidas, aumenta esse fosso que existe entre jovens que nasceram em condições privilegiadas e aqueles que nasceram em condições mais difíceis. Então, o neném é um pouco o reflexo disso. Aí vem a pandemia e agrava essa situação. Então, é uma situação que, lembrem-se, quando crianças não tinham saneamento básico, não casas lotadas. Isso piora o aprendizado, muitas vezes transforma-os em neném. Aí vem a pandemia junto com a recessão. O que isso vai acontecer? Vai agravar a situação, as desigualdades futuras. Então, por exemplo, aqui eu vejo a porcentagem de jovens que tiveram atividades escolares online durante a pandemia, tá? Pela escolaridade da mãe. Tá? Entre as mães com pós-graduação ou ensino superior, 85% dos jovens tiveram atividades online no ano passado e fizeram. Né? Isso continua sendo Pelotas ou não? Não, agora é Brasil inteiro. Tá. Agora é Brasil inteiro. Das mães analfabetas, só 60% realizou atividades escolares. Tá? Então, aqui você tem 60% contra 85%, 87%. Então, essas crianças aqui de mães analfabetas, 40% não realizou nenhuma atividade escolar desde o início da pandemia. Quer dizer, o que vai acontecer com esses jovens no futuro? Eu acho, assim, impressionante. Então, por exemplo, uma das questões é acesso à internet. Então, aqui, alunos da escola pública, das escolas públicas, 75% deles tinham acesso à internet. 85% realizou atividades escolares. Na escola privada, mais de 90% tinha acesso à internet e mais de 90% realizou atividades escolares, que é o vermelho aqui. Então, esse fosso entre escola pública e escola privada, com certeza vai aumentar em termos de aprendizado, em termos de oportunidades, em termos de Enem, em termos de... E veja bem, aqui eu plotei também a nota de português e matemática.
Quer dizer, na escola pública, as notas já eram mais baixas do que na escola privada. Dá para ver os tamanhos dessas barras azuis, aqui e aqui. Então, o que já era desigual está se aprofundando durante a pandemia. Então, é uma situação de reversão de ganhos que a gente teve nos últimos 20 anos, de queda na desigualdade, de melhora da educação, principalmente entre os mais pobres. Tá? Então, é preciso muita atenção para que isso não se transforme numa desigualdade permanente para o futuro todo. Então, só para concluir, que o meu tempo já acabou, eu acho que quando a gente for olhar o neném, a minha preocupação é ter uma abordagem dinâmica. Quer dizer, quem são esses jovens? Eles nasceram em famílias, muitas vezes com mais dificuldades. O Estado falhou em prover as condições básicas de moradia, de transferência de renda, de saneamento básico, quando eles eram crianças. Isso vai acumulando dificuldades de aprendizado, problemas de saúde, que reproduz, basicamente, as desigualdades originais dos pais dessas crianças. Para melhorar isso, não há alternativa que não seja melhorar a qualidade da educação, a saúde pública, programas de transferência de renda, saneamento básico, coisas realmente básicas e essenciais. Em cima de tudo isso, a pandemia vai agravar ainda mais esse aumento da desigualdade. Muitos jovens pobres não estão tendo acesso à educação, muitos não fizeram nenhuma atividade escolar no ano passado, e isso vai gerar um aumento persistente da desigualdade para essa geração de jovens da pandemia, e, eu acredito, vai aumentar a proporção de jovens neném no futuro. Além disso, os jovens que conseguiram concluir o ensino médio, por exemplo, não estão tendo oportunidades de experimentar carreiras diversas. Não está tendo shows, não está tendo música ao vivo, os empregos de novas tecnologias em empresas são muito pequenos, e esses jovens, sem experimentar isso, eles vão acabar ficando numa situação subótima, com salários menores, e isso pode levá-los também a desestimular a busca de emprego e agravar a situação neném. Então, o que a gente precisa é reconstruir o Brasil, em todos os sentidos. Acabado a pandemia, a gente precisa repensar o que a gente vai fazer com essa geração que está passando agora por todos esses problemas, estresse, saúde mental, que eu não falei aqui também, muito importante, e a gente precisa de desenho de políticas públicas bastante eficazes para tentar atenuar todos esses efeitos adversos sobre os nossos jovens. Obrigado aí pela oportunidade. Maravilha, Naércio. A sua exposição é ótima, o quadro é que não é alentador, né? Mas, enfim, a gente precisa conhecer as coisas como as coisas são para ver como é que a gente se encontra soluções possíveis. Falando em soluções, eu queria chamar aqui Abel, é a tua vez agora, Abel. Conta um pouco, antes, no teu comentário, conta um pouco qual é a tua atividade, porque me parece que você, num território específico, Parelheiros, São Paulo, lidando com esta população pobre da periferia, você encontrou uma maneira de ajudar essa rapaziada na transição, nas muitas transições pelas quais essa rapaziada passa nesta faixa de idade. Conta um pouco do que você faz, qual é a tua experiência e qual é a tua reflexão a respeito do problema. Um prazer estar aqui. Obrigada, Sérgio, pelo convite. Enide, eu li atentamente o seu texto. Que maravilha, não vejo a hora de ler esse texto com os jovens para nós discutirmos juntos. E, Naércio, muito obrigada aí por todo esse quadro, que é um quadro que é o quadro aquele distante, aquelas situações de tragédia que nos movem, né? Que poderiam nos imobilizar, mas eu falo de um lugar, e falo no plural, de pessoas que se movem a partir desses dados e acham não dá para a gente ficar assistindo essa tragédia aí anunciada, né? Fiquei muito
feliz aí em ver esses dados de Pelotas, que é uma das coisas que a gente está tentando fazer em Parelheiros, onde nós, o IBEAC, o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, nós estamos lá em Parelheiros desde 2008, quando saiu, né, o Índice de Desenvolvimento Humano do Municipal, né, o IDHM, e que colocava Parelheiros como o pior lugar para se viver na cidade de São Paulo. Né? Parelheiros estava lá na rabeira, e Pinheiros, que é próximo da sede do IBEAC, aparecia como o melhor lugar. E aí a questão que nós nos colocamos, o IBEAC é uma organização que tem 40 anos e há 20 anos atua com jovens, criando bibliotecas comunitárias. A primeira foi a Solano Trindade, na Zona Leste, e em Cidade Tiradentes, e em Parelheiros foi a segunda biblioteca com jovens. E a gente começou a se perguntar, né? O melhor lugar tem uma dívida com o pior lugar. Para a gente ser o melhor lugar para se viver, a gente está deixando que aconteça que alguns lugares seja ruim, que as pessoas estejam fora da escola. Eu olho os dados que o Naércio traz e fico pensando nesses dados em Parelheiros, né? Porque aí acho que a gente vai olhando, né? Cada vez que a gente vai fechando a lente, a gente vai vendo dados ainda mais trágicos. O que aconteceu em Parelheiros no início da pandemia, então, além desse ninguém estava entendendo direito o que ia acontecer, né? Vamos esperar, ver se volta para a escola. Aí a gente começou a dar uma formação de letramento digital. Ninguém nunca tinha ouvido falar de plataformas e a conexão, a gente não tem banda larga em Parelheiros, assim como em boa parte da periferia. E aí as pessoas não aderiram, né, a essa programação da escola. E depois, né, quando começamos a fazer esse trabalho, dessa importância de manter essa conexão, nós dizíamos, mais do que o currículo, do que a atividade, pelo menos uma conexão, uma conversa que essa criança, que esse jovem possa fazer, né? Nós também nos mobilizamos para isso. As pessoas começaram a voltar para o trabalho. E aí o único celular da casa saía de casa e só voltava à noite. Nós estamos falando de mais de 50 quilômetros do centro da cidade. Então, assim, né, quando a gente olha para esses dados da desistência, é uma desistência porque é um conjunto de situações, né, que vai te desanimando. E a gente começou a ver até professores que às 11h30 da noite estavam conversando com crianças, porque era o único horário que existia um equipamento dentro da casa para aquela criança conversar com alguém. Né? Então, também, assim, né, do lado dos educadores, todo mundo aí com um grande esforço. Mas aí eu vou contar, né, como é que nós, né, nesses quase 13 anos, nós estamos em Parelheiros desde 2008, e eu acabei de defender a minha dissertação de mestrado, em que eu acompanho esses adolescentes que criaram uma biblioteca conosco. Eles tinham de 14 a 15 anos, tinha uma de 17, e a gente cria uma biblioteca comunitária juntos, a partir do desejo que eles tinham de reabrir a biblioteca da escola, que estava fechada há mais de ano, porque a professora que cuidava da biblioteca tinha sido transferida do bairro e a biblioteca estava fechada. E por que eles queriam abrir a biblioteca? Não é porque eles eram grandes leitores, é que era o lugar mais silencioso. Esses meninos moram em casas com muitas pessoas, casas pequenas, com muita gente. Agora, na pandemia, parece que os ruídos, né, se amplificaram para todos nós, né? A gente está aqui sempre nas conversas e atento aos ruídos da vizinhança, da casa. Imaginem casas que moram 8, 10, 11 pessoas. Qual é o espaço em que a mesa é tudo, né? A mesa é o lugar de trabalho, é o lugar de comer, é o lugar que você guarda as coisas que não couberam no armário e você entrar nesse mundo das plataformas digitais para fazer, para a vida poder seguir. Então, é isso que Naércio traz, né? Então, todas as dificuldades amplificadas. Mas já em 2008, esses meninos reivindicavam a abertura da biblioteca
porque era uma escola estadual que tinha do ensino fundamental 1 até o ensino médio, com um nível de ruído muito grande na escola. A biblioteca era o lugar mais silencioso em que eles podiam conversar. E ali a gente faz uma proposta. E se criássemos uma biblioteca aberta para a comunidade? Essa biblioteca começa na unidade de saúde, como pílulas de leitura, e era um exercício de estar ali lendo para as pessoas enquanto elas aguardavam a consulta, emprestando o livro junto com os receituários médicos. E esse movimento, né, a literatura, a palavra vai mobilizando, vai trazendo histórias, vai trazendo conversa, né? O livro abre espaço para conversar. E nessas conversas aparece a ausência de dentista em Parelheiros. Nessa ausência de dentista, se reivindica a vinda do dentista, ele chega e a gente precisa sair de lá. E a gente sai de lá e o único lugar que sobrou na comunidade para nós reinstalarmos a biblioteca foi o cemitério, a Casa do Coveiro. Nós estamos falando de jovens, maioria negros, né, que estão aí na mira, né, da execução sumária, de um genocídio do seu grupo, que ocupa o cemitério para colocar uma biblioteca comunitária. E aí é essa história que eu analisei no meu mestrado também, junto com eles, é uma pesquisa participante, porque em abril, dia 8 de abril de 2010, eu pergunto para eles, né, eu e Vera Lyon, que coordena o IBEA aqui comigo, quais são os seus sonhos? E os sonhos que esses meninos tinham era de conseguir um bom emprego, uma casinha, casar e ter os filhos. 10 anos depois, eu pergunto de novo para eles, quais são os seus sonhos? Fazer o mestrado, transformar a escola da nossa comunidade, ter uma comunidade leitora. Então, assim, o sonho, ele muda quando a gente muda as oportunidades. Nesses 10 anos, nós fomos construindo com os jovens um compartilhamento de sonhos a partir da literatura. Esses meninos, eles começam a trazer para suas famílias uma profissão que não existia. Ser mediador de leitura, ser pesquisador universitário, ser professor. Eles são os primeiros. Eles e elas têm inaugurado um outro lugar dentro da sua família, dentro da sua vizinhança. Hoje, quando a gente olha lá em Parelheiros, né, nós vamos ver, dentro das famílias, 3, 4 irmãos fazendo universidade. Esses jovens que frequentaram as bibliotecas vão abrindo os caminhos para os seus irmãos, para suas mães, que também voltam a estudar. E aí é muito bonito olhar os trabalhos de conclusão de curso. Tem gente formada em letras, trabalhando hoje numa grande editora, dentro do departamento de pesquisa, tem gente trabalhando em escola. Então, o que acontece, né, com eles? Eles começam a querer mudar esse ciclo de morte. Eu gostei muito do termo que Naércio traz, né, falando aí dessa loteria. Então, a gente decidiu, Naércio, só ter bilhete premiado entre nós. Então, a gente começou, né, a premiar os nossos bilhetes. Então, a gente espalha literatura, esses meninos e meninas, né, espalham literatura no comércio local, nas unidades de saúde. Desse trabalho, com um outro parceiro, Centro Popular de Desenvolvimento e Cultura, se organizou um grupo de mães mobilizadoras, porque nós tínhamos lido esses dados, né, de que quando a mãe estuda, as crianças morrem menos, de que quando a mãe estuda, as crianças conseguem viver mais fisicamente, viver mais culturalmente. E aí esse grupo de mães mobilizadoras atuam em 7 bairros de Parelheiros, acompanhando as mães desde a gestação, levando a literatura como uma possibilidade de vínculo entre mãe e bebê, conseguindo construir grupos de saúde mental com essas mulheres, para conseguir conversar, saber o que é plano de parto, coisas que estavam tão distantes da gente, que a gente achava que a gente não tinha escolha, né? Parece que as nossas mortes são fatalidades, e as nossas mortes são o que Enide traz, né? Uma falta de uma política pública que nos enxergue.
que enxergue todas as dificuldades de acesso que a gente tem. Então, como é que a gente tem transformado isso, Sérgio? A gente tem falado assim, né? A gente entendeu que você só resolve desigualdades tratando de forma desigual. Quem recebeu menos sempre precisa receber mais para a gente conseguir reduzir essa desigualdade. Então, a gente leva os melhores livros, os melhores conhecimentos que a gente tem, as melhores pessoas que a gente conhece, vocês já estão convidados para discutir suas pesquisas com a gente. Então, a gente não leva interpretação de pesquisa, a gente leva a pesquisa, lê junto e discute. A gente começou a ir atrás de quem entendia que a trajetória, a gente foi conhecer um grupo na Itália, o Nati per Leggere, que é um grupo de médicos que se juntou e entendeu que a literatura na vida da criança, desde o seu nascimento, seria capaz de transformar a sua vida, e fez isso com um estudo longitudinal. Eles foram acompanhando, ano a ano, o que acontecia na vida dessa criança e das suas famílias a partir do livro. E aí eles decidem fazer todos os exames a partir do livro. Examinar a visão periférica, como é que a criança, a questão de tato. A gente conheceu isso, a gente falou, não, isso é demais. Aí convidamos uma pessoa que estudou essa prática para vir contar para a gente. Aí ela trouxe vídeos mostrando o cérebro de uma criança em descanso e o que acontecia cada vez que ela ouvia a voz da mãe. Depois, o que acontecia cada vez que essa criança ouvia a voz da mãe lendo ou cantando. E cada vez que essa criança ouve uma palavra diferente do seu repertório. Aí as conexões, as sinapses neuronais, parece um baile de carnaval. A gente falou, pronto, a gente quer isso. A gente começou a estudar todos esses conceitos. E durante a pandemia, a gente pensou, o que a gente vai fazer? Nós juntamos quase 60 pessoas da comunidade, esses jovens, essas mães, e a gente decidiu escrever o nosso livro, que chama Nascidos para Ler, no melhor lugar para se viver. O melhor lugar para se viver é Parelheiros, que em 2008 era considerado o pior lugar da cidade de São Paulo. Então a gente começou profecia autorrealizadora, né? Então a gente falou, a gente quer que aqui seja o melhor lugar para se nascer, e somos nós que vamos fazer isso acontecer. E aí nós chamamos o escritor João Carrascosa, a fotógrafa Juliana Carrascosa, para nos dar oficina nas plataformas, fotografar os bebês nas várias sensações, rindo, chorando, brincando, fazendo manha, e começamos a construir prosas poéticas sobre cada sensação das crianças. O que a gente está fazendo com isso? A gente se olhar, a gente se enxergar, nos vermos e vermos a vida que está lá naquele território e que precisa mudar esses dados que o Naércio traz. E aí, juntos, nós construímos um livro que está indo para a gráfica essa semana, que chama Nascidos para Ler, no melhor lugar para se nascer, que é um livro com fotos de bebês e com poesia sobre cada sensação. Esses livros vão ser entregues na maternidade Interlagos, quando as crianças saírem da maternidade, que é a mais próxima de Parelheiros, elas vão já sair sabendo que existe uma família literária, uma família cultural, que decidiu que a gente vai mudar esses dados que o Naércio tem mostrado para a gente. Então, assim, nós somos netos e filhos e filhas de mães que não entraram na universidade, mas a gente entrou, e a gente quer mudar essa história para frente. Então, eu diria, para finalizar, né, que está dando já o meu tempo, que como é que a gente muda, né, esses dados que estão aí? É mudando mesmo, mudando esses contextos, né? Mudando as políticas públicas. A gente não pode ficar em silêncio quando, durante uma pandemia, o principal corte que acontece de recurso é para as áreas de cultura, que é exatamente as áreas em que esses jovens estão. Quantas coisas criativas, eu assisti peças teatrais por plataforma Zoom. A nossa biblioteca, ela fechou as portas, mas os livros continuaram se movendo. Nós produzimos mais de 100 programas literários, até fazer leitura de livros
nós lemos Quarto de Despejo da Carolina, Ensaio sobre a Cegueira, que era uma coisa que a gente já fazia para quem não sabe ler, porque a gente quer que a literatura chegue também para quem não teve acesso à leitura e à escrita. Então, esses jovens estão produzindo materiais, agências culturais, e aí a gente vê sendo cortado recurso de bibliotecas, né, recursos que iria para a cultura, para transformar isso em merenda. E a gente está dizendo, olha, a gente tem 4 P's indissociáveis: pão, proteção, poesia e plantio. A gente precisa comer, mas a gente precisa da arte para garantir a nossa saúde mental. Olha a gente aqui, cheio de livros atrás da gente. São livros que nos fizeram companhia nesse 1 ano. Isso não pode ser luxo, não pode ser privilégio, né? Isso tem que ser para toda a gente. A gente precisa de proteção, temos que ficar em casa mesmo. A gente estava aqui antes conversando, né? Desse nosso 1 ano dentro de casa, a saudade dos abraços. Então, todo mundo precisa se proteger e a gente precisa plantar. Então, a gente tem estimulado hortas dentro de casa para as pessoas não passarem fome, mas também a gente tem que plantar a mudança que a gente quer ver daqui para frente. Então, a gente tem feito, nesse 1 ano, um grande laboratório de ideias. E aí, Enide, né, acho que isso que você dizia das políticas públicas e como é que essas cicatrizes, né, vão ficando quando esses meninos e meninas ficam distantes, né? E aí o que eu diria, assim, as bibliotecas comunitárias, né, os espaços de cultura têm produzido um efeito contrário, né? Quando você entra nesse mundo da leitura, quando você entra nesse mundo da cultura, você não consegue mais viver sem isso. E o que a gente tem visto, esses jovens não param mais de estudar. Um dos grupos que eu acompanho, que até se encontra hoje à tarde, que é o Grupo Literatura e Direitos Humanos, aí eu paro, Sérgio, esse grupo leu em 2 anos, eles começaram em março de 2009 a ler livros de uma lista de 50 títulos indicados por autores. E eu estou falando de adolescentes de 16 e jovens que vão até 25 anos, que se dispuseram a ler esses 50 livros. A gente conseguiu um parceiro que nos ajudou a comprar os livros para cada um desses jovens, e aí nós marcamos quinzenalmente de nos encontrar para fazer as leituras. E aí eu estou falando desde Ítalo Calvino, Conceição Evaristo, e a leitura de Octavia Butler, assim, livros, 50 livros escolhidos por escritores. Eles leram, nesses 2 anos, 28 livros. Hoje é o 2º encontro sobre Guimarães Rosas. Nós estamos lendo aí o Grande Sertão Veredas, em pedaços, né? Porque o livro é grande demais, né? Aí, né, Emília? Muita mineirice para a gente domar. Então, esses jovens, eles enfrentando o medo de que as linhas se movam, né? Que é um conceito que a Michelle Petit, uma antropóloga, diz. Qual é o medo do livro? É o medo de que a linha ela vai se mover e a gente não vai conseguir domar. Quando a gente consegue enfrentar esse medo, a gente vai enfrentando tantos outros e aí não tem quem segura a gente. É nesse pedaço de Brasil que eu estou vivendo e ajudando a construir, e tenho certeza que aqui na nossa sala tem um monte de gente que faz parte dele também. Obrigado. Obrigado você, Bel. Obrigado. Você não pode imaginar aqui o entusiasmo das pessoas aqui te ouvindo, porque você faz um trabalho que realmente é extraordinário, porque você está criando comunidade, está ampliando, você e as pessoas que trabalham com você, e isso me leva aqui a lançar a seguinte pergunta sobre essa potência, essa necessidade de mobilizar a sociedade nos territórios, porque este exemplo que aqui do trabalho da Bel, por que esse trabalho não pode ser multiplicado? E aí a política pública pode ajudar muito, pode ajudar com recursos, criando infraestruturas, criando bibliotecas, né? Criando espaços de convívio fora da casa, né?
um espaço público que convide a esse encontro entre as pessoas, esse reconhecimento das pessoas como parte da comunidade. Então, eu queria ouvir a todos, e também Enid, né, olhando políticas públicas, o que a gente... O que é necessário? Parece absolutamente inquestionável. Você precisa de mais saneamento básico, você precisa melhorar a educação, você precisa de uma rede de proteção social mais extensa, tem que ter mais transferência de renda para essa turma. Não vejo como sair desse problema no que nós nos metemos sem maior transferência de renda. Tem que fazer direitinho, tem que fazer bem feito, tem que medir, tem que avaliar, mas não interessa, tem que fazer. Agora, a questão é o seguinte: o problema é urgente, e algumas dessas políticas levam muito tempo para que elas deem fruto, e mais do que isso, elas são gerais, elas não atendem às particularidades das situações vividas em cada território. As populações pobres da periferia é uma designação muito ampla que esconde muitas vezes situações muito, muito particulares. Então, eu queria ouvir, Enid, queria ouvir Naércio sobre oferta de políticas públicas. Em primeiro lugar, fiquei muito entusiasmada com o seu projeto, Bel. Acho que é isso que faz a diferença nos territórios. Acho que num cenário como o nosso, de tanta desigualdade, a gente proporcionar acesso à leitura, né, para esses jovens, para essas crianças, acho que não tem... acho que é isso que muda o cenário de determinado território. E acho que é tão pertinente a gente falar nesse momento em que a gente vive um acirramento das desigualdades, porque uma vez nos perguntaram, né, quando a gente pensa nos jovens, né, quais são as consequências da pandemia? Acho que a principal consequência da pandemia é o agravamento das desigualdades, sobretudo na linha do que o Naércio colocou, no sentido das desigualdades entre os estudantes de escolas públicas e escolas privadas. Mas, como a questão, a gente pensando em políticas públicas, um grande erro, nós, né, gestores, formuladores de políticas, e eu falo do meu lugar no IPEA, onde nós fazemos nossas pesquisas para subsidiar a adequação, formulação de políticas públicas, é você, de fato, não incluir no desenho da política essa desigualdade, a heterogeneidade e as diferenças. Então, conversando aqui sobre as vulnerabilidades dos jovens que estão sem trabalhar e sem estudar, eu queria lembrar, eu sempre gosto de falar desse exemplo, um grande programa voltado para a juventude, que foi o carro-chefe no governo do presidente que assumiu em 2003, foi aquele Programa Nacional da Juventude, o ProJovem, que existe... Presidente Lula, não presidente tem nenhum... Lula, isso. Presidente Lula, aqui não tem essa história de não poder falar presidente Lula, não tem... Nós estamos com tantas recomendações aqui em Brasília que nós... Bom, aí em Brasília eu não controlo, felizmente. Eu estou falando do pedaço Fundação Fernando Henrique Cardoso. Na Fundação Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva não é palavrão, pode falar o nome. Assim, o programa a César o que é de César. O programa carro-chefe da Política Nacional de Juventude do ex-presidente Lula era o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem. Muito bem desenhado, no entanto, foi vendo no decorrer da implementação do programa que tinha uma grande evasão. Quando nós fomos analisar os dados mais de perto, nós vimos que o grande público do programa eram as jovens mulheres que tinham filhos e que elas se evadiam, faltavam muito porque não tinham com quem deixar seus filhos para frequentar o curso. Então, aí alguém, né, fez um novo desenho, uma nova sacação e criou salas de acolhimento, proporcionando, né, a oportunidade daquelas jovens estudarem ao mesmo tempo, levarem os meninos. Então, assim, quando a gente fala em política, a gente tem que pensar nessas especificidades do território, quem são, né? Quem são, para quem eu estou desenhando essa política. Para os jovens neném, o que se fala hoje é que deveria ser uma estratégia muito ampla, pensando nessas diferentes vulnerabilidades. Então, por exemplo, aquela jovem ou jovem desencorajado que tem baixa escolaridade, que é uma característica clássica do neném. Então, por que não juntar nessa estratégia programas
que deem oportunidade desses jovens acessarem a segunda chance de escolaridade. No caso das jovens que estão com as responsabilidades com as crianças, por que não, né, aumentar programas, serviços de apoio aos cuidados, como são as creches? Então, assim, nós não podemos falar de uma única política que não agregue todas essas ações para alcançar esses jovens. E também, em algumas pesquisas que nós fizemos, os próprios jovens se ressentem, parece que é uma coisa comum para nós, e a Bel deve saber disso, que você deve ter convivido e assistir a dificuldade dos jovens, por exemplo, se comportarem numa entrevista. Eles pedem, né, ansiosamente que eles sejam capacitados, né, para participar de uma entrevista, para mostrar o que sabem. Então, eles pedem mentorias. Então, é da maior importância que essa estratégia, pensando na inclusão desses jovens e melhorar suas trajetórias, que ela carregue todas essas ações. E mais do que isso, não perder de vista essa extrema desigualdade, para encerrar agora aqui, que traz a pandemia, pensando na saúde mental, tem pesquisas, e na diferença, né, de acesso à tecnologia, né? Os próprios pais de alunos, tem uma pesquisa da Fundação Lehman que mostra que 60% dos pais falam que a dificuldade que tem de acesso, de dividir a tecnologia dentro de casa para famílias que têm 3, 4 filhos em idade escolar. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Juventude mostra que mais de 1/3 dos jovens perderam a motivação e disseram que não retornam a estudar. Então, tudo isso vai acumulando o número de jovens que ficam nessa situação com marcas que são irremediáveis ao longo da sua trajetória. Naércio, deixa eu dar um palpite aqui, editor. Enfim, vocês têm o peso da especialidade, eu tenho a vantagem aqui da curiosidade, aqui, mas ouvindo o que você está falando e sem querer roubar o tempo do Naércio, me dá a sensação de que a política pública ela precisa chegar de um modo muito mais preciso nos territórios, né? Me vem a ideia do agente comunitário, que não é só o agente comunitário de saúde, é um agente comunitário, digamos, com equipes mais polivalentes, que sejam capazes de dar conta dessas várias dimensões da pobreza. A pobreza não é uma só, e a pobreza também é potência, né? E para fazer isso precisa estar em articulação com as organizações que atuam no local. Enfim, compartilhando aqui ideias que me passam pela cabeça. Eu queria fazer só uma parte, Naércio, só para dialogar com isso, que é da maior importância, se você disse, mas eu queria destacar fortemente que o país tenha infraestrutura para isso. Nós temos centros de referências da assistência social, que são os CRAS, os CREAS, com equipe técnica, com assistente social, psicólogos, advogados, em todos os municípios do país. Nós temos os CINES. Então, é uma questão realmente de um redesenho da estratégia e de uma prioridade de voltar essas estruturas para os territórios e para essa função com essa prioridade. Estruturas e pessoas, você precisa ter pessoas que, digamos, tenham capacitação para isso e que desenvolvam uma sensibilidade especial para trabalhar com essas populações. Porque ouvir a Bel aqui, para quem é homem branco, que vive na zona oeste, etc., eu posso ter estudado quanto eu tiver estudado sobre esse assunto. Quem não tiver esta vivência humana com essas populações tem um déficit de aprendizado para lidar com elas, né? Naércio. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar, né, a Bel pela apresentação, realmente ter o ponto de vista local do que é feito e o programa que está sendo feito, a esperança, né, de um mundo melhor para os nossos jovens. E com relação à pergunta do Sérgio, eu ia exatamente falar da estratégia saúde da família, dos agentes comunitários e também dos CRAS. Então, vocês dois já meio que anteciparam a minha resposta, porque eu acho assim, você tem políticas públicas gerais, né, educação, saúde, assistência. O governo federal transfere os recursos de Bolsa Família, da estratégia saúde da família,
E essas têm que ser implementadas pela União. Agora, lá na ponta, nos municípios, é que está a capacidade de agir, levando em conta as heterogeneidades locais, as particularidades. E o que é a ponta? São as prefeituras, é o município, são os CRAS, os Conselhos de Referência de Assistência Social, onde estão os agentes comunitários da saúde. Eles é que têm que ser empoderados, ter recursos e conseguir realizar um trabalho parecido, talvez nunca tão bom, como o que a Bel realiza em Parelheiros. Então, realmente é por aí a saída. A saúde está bem mais organizada que a educação. A saúde tem os agentes comunitários lá nos municípios, o município recebe dinheiro de acordo com as famílias visitadas, a União avalia o programa, transfere os recursos, os estados ficam preocupados com os hospitais, com a atenção secundária. Na educação já é mais confuso, cada um faz do jeito que achar melhor. E na assistência também funciona bem, né? O governo transfere o dinheiro e tem os CRAS para identificar os beneficiários. Então, eu acho que a gente realmente tem uma estrutura montada aí nos últimos 30 anos e a gente tem que usar essa estrutura para chegar na ponta com mais efetividade, né? Apesar de toda essa estrutura, os números gerais continuam ruins. A gente melhorou muito nos últimos 30 anos. Antes, nos anos 80, 70, era pobreza, mortalidade altíssima, migração para o Sudeste, desemprego, informalidade, as pessoas não tinham nem hospitais para ir. Então, realmente houve um avanço. Mas os números que eu mostrei indicam que esse avanço foi insuficiente para resolver de modo satisfatório a situação, principalmente das crianças e jovens. Então, a gente precisa desenhar a política pública dentro da estrutura que existe, mas sendo mais efetiva onde realmente importa, que é na ponta. E devo notar também que muitos municípios não têm essa capacidade de gestão de fazer algo tão bonito como a Bel mostrou. Nós temos 5.500 municípios, muitos deles são muito pequenos, não têm capacidade de gestão, não têm uma equipe capaz de implementar políticas públicas com efetividade que transformem a vida dos jovens. Então, não é só transferir para o município e falar, vire-se, não. Os municípios, principalmente os pequenos, em áreas mais remotas, precisam de ajuda, precisam de apoio, precisam formar consórcios intermunicipais para poderem replicar iniciativas como a Bel falou. Então, eu acho que a gente já tem a estrutura base, a União transfere os recursos, mas a gente precisa ter mais efetividade na ponta para conseguir resultados que transformem realmente a vida dos nossos jovens. Bel, queria ouvir de você, não só como é que a política pública, como é que o Estado se faz presente no território de Parelheiros, qual é a experiência concreta das pessoas com o Estado. Mas queria lembrar também que nesses territórios atuam outras instituições, igrejas, por exemplo. Que papel tem? Estou tentando ser o mais neutro possível aqui, mas assim, na construção dessas redes de solidariedade, igrejas evangélicas têm um papel importante de construção de redes de apoio. Mas eu deixo por tua conta. Quando a gente fala, né, das políticas públicas, a Enide e Naércio já trouxeram, né, a importância da gente ter os sistemas, né? Cada vez que a gente tem visto alguém sendo vacinado, vai alguém lá e escreve viva o SUS, e viva mesmo, né? Que bom que a gente conseguiu, né, construir aí alguns sistemas únicos. Mas o que é importante é como é que a gente faz, né, esse sistema olhar para onde a vida acontece, né? A vida acontece no território onde as pessoas estão, né, onde elas estão andando. E acho que a coisa importante, e também nós, né, como uma organização da sociedade civil, o que a gente tem feito é sempre fazer nós, né, o nós, sempre convidar mais pessoas. Então, essa sua pergunta eu respondo sem melindres, Sérgio. A gente chama todo mundo.
A gente tem dito, né, a biblioteca, felizmente, estou falando da Biblioteca de Parelheiros, mas em São Paulo, a nossa rede são 17 bibliotecas comunitárias. No país, nós somos mais de 200 bibliotecas comunitárias que estão exatamente onde o Estado estava ausente como política de cultura, né? Qual é a presença do Estado nas bordas da cidade, do país? É a escola, o serviço de saúde e segurança pública. Uhum. E nem sempre é uma relação de cuidado, de escuta, Amistosa. de atenção, né? É amistosa. E é no espaço da cultura que a gente tem a possibilidade da diversidade acontecer. Então, eu diria, assim, sem dúvida, né, de que a biblioteca ela vira o espaço mais democrático dentro da comunidade, porque ali cabem todo mundo, cabe ausência de crenças, cabe diferenças de crenças. Então, nós temos como princípio que ela não é um espaço religioso, mas ela é um espaço que cabe às pessoas que têm religião. Então, dentro do nosso grupo, tem jovens que são evangélicas e que têm dialogado com os pastores sobre a importância da leitura. Foram lá nos cultos falar sobre a importância da leitura desde a infância. A gente faz uma ação que se chama Ruas Adotadas, né? Que está parado desde que começou a pandemia. Mas qual é a ideia das ruas adotadas? Que os moradores adotem a rua, a gente planta, pinta com tinta de terra os muros e leva as crianças e as pessoas para brincarem na rua, para ler na rua, porque a rua tem que ser um lugar seguro. Não adianta a gente ficar construindo muros e achar que dentro do muro o que acontece, seja de amor ou de violência, não importa para quem está na rua. É na rua que todo mundo pode se olhar e cuidar e se sentir pertencente àquela comunidade. Então, dentro desse movimento das ruas adotadas, a gente tem todo mundo do território, as benzedeiras, o pessoal das religiões de matriz africanas, os pastores, o padre. Então, nós vimos jovens indo nessas celebrações religiosas falar: a gente quer palavrear Parelheiros, a gente quer que a poesia tome conta de Parelheiros, a gente pinta, né, nos muros, nos postes, tem trechos literários, aí fica até o convite. Agora tem uma personagem que é a Carol, inspirada em Carolina Maria de Jesus. Ela é um grafite que está espalhado por Parelheiros e pelas redes sociais. Carol faz um seu diário, e no diário ela vai contando de Parelheiros para o mundo o que é transformar uma comunidade. E isso a gente só faz com os professores, com os médicos, com os profissionais de saúde, com o pessoal da assistência. O Centro de Defesa de Criança e Adolescente está no território, acompanhando as crianças que sofrem situações de violência e de violação de direitos. Né? A gente tem que dialogar com todo mundo que está ali. E aí eu acho que uma coisa que é muito importante é que as políticas públicas elas precisam prever a possibilidade de recursos para essas ações que acontecem dentro do território, né? Aquilo que a gente tem em São Paulo com o VAI, o Programa de Valorização das Iniciativas Culturais. Muitos jovens que hoje estão aí entrando nos mestrados, pesquisando as suas realidades, começaram com o VAI, aprendendo a escrever projeto, aprendendo a monitorar, aprendendo a fazer relatório, a prestar conta, aquela coisa, né, Enide, dessa dificuldade de como é que eu chego, como é que eu apresento o meu projeto, né? Como é que eu falo sobre ele, como é que eu presto contas. Então, a gente precisa ter esse tipo de iniciativa, acho, dentro de todas as políticas e começar a olhar para o território como algo mais integrado, né? Que está mais junto e não cada um fechadinho na sua gaveta. Uma conversa excepcional. Enfim, eu de fato fiquei feliz porque essa ideia não foi minha, foi uma ideia da equipe da Fundação Fernando Henrique Cardoso, de fazer essa mistura, vamos dizer assim, de trazer pesquisadores que conhecem os dados, sistematizam o conhecimento, com alguém que tem uma atuação ali na ponta. Mas, Bel, você não é apenas uma ativista, o que já não seria pouco. Você tem uma capacidade de reflexão sobre a sua prática
né? Enfim, um talento de exposição que é uma coisa que não poderia deixar de dizer encantadora. Ficou todo mundo aqui parado, te olhando, te ouvindo. Acho que é uma experiência muito, muito bonita, que cria esperança num momento de muita desesperança no país, de muita angústia com o país, e vou usar uma expressão que eu ouvi ontem de uma psicanalista. Não foi numa sessão privada, foi também num debate. A gente precisa dar um destino produtivo para a nossa angústia, né? E acho que todos aqui, cada um na sua esfera, né, Enide, Naércio e você, transformam angústia em atividade produtiva e que permite um diálogo esclarecido e uma conexão emocional entre as pessoas, que a virtualidade não permite que se complete, mas que dá uma certa energia para a gente seguir em frente. Foram tantos os comentários de que beleza de projeto, quero ajudar, etc., que eu não sei quais são as regras do jogo, mas se você quiser passar aí um contato para que as pessoas, enfim, apoiem da maneira que puderem, eu queria te deixar essa oportunidade aqui, Bel. Agradeço muito essa oportunidade, gostei demais da Enide, do Naércio, muita vontade da gente fazer aí uma prosa sobre as pesquisas e os textos de vocês. E tem um dos jovens da biblioteca que sempre fala assim, né? Que se não for para causar, a gente nem sai de casa. Então, acho que a gente está nesse tempo, né, gente? A gente está precisando produzir alegria, energia, está tudo muito difícil, né? Cada um de nós conhece alguém que está hospitalizado, conhece alguém que está com medo de passar fome. Então a gente precisa se juntar para fazer aí os neurônios funcionarem igual os neurônios dos bebês quando ouvem palavras novas. Então eu quis estar trazendo aí alguma palavra nova para a gente produzir novas sinapses. Obrigada. Não, magnífico, magnífico. Enfim. Gente, olha, Naércio, Enide, muito obrigado aqui. Prazer conversar com vocês. Conversa boa com gente boa num momento difícil, não tem remédio melhor. Vamos em frente, nós vamos passar por isso e vamos. O Naércio falou isso. A gente, nos últimos 30 anos, e esses últimos 30 anos, a meu juízo, terminaram em 2018, o país avançou menos do que deveria, mas avançou. A gente precisa retomar esse fio da meada, espero que a gente consiga retomar o fio da meada antes que seja tarde, ou melhor dizendo, tão logo quanto possível. Então, um beijo a todos, um beijo a todas aqui, e espero que a gente se reencontre em breve. Fiquem bem, se cuidem e cuidem dos próximos e de quem puderem ajudar. Um beijo a todos.